Olá, hoje nós vamos conversar sobre a terceira geração, né? O terceiro momento modernista, a geração de 45, que nós temos muitos escritores, é um momento muito fecundo também da nossa literatura brasileira. Eu digo também porque o segundo momento modernista é muito fecundo, mas esse também tem muito a contribuir com a nossa literatura, né? Com a nossa arte. E nós vamos ter esses quatro autores que se destacam na nossa literatura brasileira. Nós temos João Cabral de Melo Neto, nós temos o João Cabral, aí nós temos Clarice Lispector, né? Aqui nós vamos ter Guimarães Rosa e Lígia Fagundes Telles. Então, nós temos esses autores que são os principais desse período, cada um com seu estilo, mas eles seguem o estilo da geração de 45. Modernista ou geração de 45? A geração de 45 marcou uma mudança na produção poética do modernismo. Buscou uma pesquisa sobre a linguagem, desenvolveu um traço formalizante, valorização da palavra escrita e releitura de costumes regionalistas. Então, nós vamos ter, é modernista ou é geração de 45? Tanto faz, você dizer modernista, né? Terceira fase, modernista, como você dizer geração de 45. Nós vamos começar aqui mostrando as obras de Clarice Lispector, e eu gostaria de dar um destaque para Clarice, porque Clarice, amanhã, né, é o centenário dela, dia 10 de dezembro de 1920, centenário de Clarice Lispector. Apesar da pandemia, nós temos uma programação aí bem vasta, né, sobre Clarice Lispector. E sem a pandemia que nós estamos vivendo hoje, seria assim um momento de maiores festas, né? Porque Clarice é uma importante escritora da nossa literatura. Então, nós temos algumas obras dela aqui para vocês verem, mas não são todas, está longe de ser todas, porque Clarice tem uma vasta produção, visto que ela trabalhou também em jornais e aí ela escreveu muitas crônicas, né? Contexto histórico dessa geração foi o fim da ditadura de Vargas, né? A ditadura de Vargas, ela existe durante a geração de 30, então aqui nós vamos ter o final. Aí o início da redemocratização brasileira. Vamos ter a legalização dos partidos políticos, né? Que houve muita perseguição por conta disso, mas aqui a gente já vai ter. Convocam-se eleições gerais. E logo depois nós vamos ter perseguições políticas de novo, né? Ilegalidades e exílio, porque nós vamos estar quando? Nos anos 40, né? 50, 60. E aí nós sabemos que veio então a questão da ditadura, né? Segue a tendência intimista, demonstrada na produção de 30, né? Clarice Lispector aí, agora as características deles. Então, eles seguem a tendência intimista que os escritores da geração de 30 usaram. Aí nós vamos ter Clarice Lispector com a sondagem psicológica, né? A introspectiva, que ela se destaca com esse tipo de observação, né? Agora, isso não quer dizer que os outros escritores não façam. Sim, fazem muito isso aí. Guimarães Rosa trabalha com essa questão muito também. E Lígia Fagundes Telles também se destaca aí nessa característica, né? O regionalismo adquire nova dimensão, né? É diferente agora a forma de mostrar o sertanejo por Guimarães Rosa, com um trabalho todo voltado para a linguagem do sertanejo e também para essa questão introspectiva. E aí nós temos o João Cabral de Melo Neto, que vem com uma poesia que nós chamamos de raio-x, né, da vida do nordestino, que mostra a vida realmente como ela é do nordestino. E aí nós vamos dar destaque hoje para Clarice Lispector, né, véspera do centenário dela.
E, na verdade, véspera do centenário, mas hoje ela está fazendo 43 anos de falecimento. Ela morreu na véspera do aniversário dela, no dia 9, né, de dezembro. E isso também é muito importante. Então, hoje está completando 43 anos que Clarice faleceu. E amanhã acontece o centenário dela. Essas frases aqui são trechos dela, né? Não é fácil escrever. Ela sempre dizia que não era fácil escrever. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem as palavras com palavras às entrelinhas. Quer dizer, é importante que você não diga tudo. É importante você não dizer tudo. É importante que o leitor seja coautor, né? Também é dela minha liberdade a escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. E aí ela vai trabalhar a questão do monólogo interior, que é essa questão de nós ficarmos conversando conosco mesmo, quando precisamos resolver alguma situação. E aí você fica, olha, amanhã eu vou falar com a professora, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo e tal. E você fica remoendo aquela história na sua mente, né? E às vezes na hora você nem faz isso. Então, o monólogo, o que é o monólogo interior? É um artifício utilizado por Clarice que contribui para a construção da atmosfera introspectiva. Essa técnica consiste em reproduzir o pensamento da personagem que se dirige a si mesma, né? Como eu disse a vocês, conversando consigo mesmo. Ou seja, é como se o eu falasse para si próprio. Registra-se, portanto, o mergulho no mundo interior da personagem que revela suas próprias emoções, devaneios, impressões, dúvidas, enfim, sua verdade interior diante do contexto que lhe é posto. Quer dizer, ela usa umas personagens, na maioria mulheres, né? Clarice trabalha com muito o perfil feminino, personagens femininas, e aí ela usa essa técnica para mostrar a questão interior daquela personagem. Então, na obra de Clarice, não é o fato que interessa, na verdade. O que interessa é o sentimento, é o que ela está sentindo, o que é ela, a personagem, né? O que a personagem sente, o que a personagem vê, o que vai refletir naquela personagem. Isso nada mais é que o que nós, pessoas, né, vivemos no nosso dia a dia com essas introspecções que nós fazemos, esse monólogo interior que nós fazemos no nosso dia a dia, que muitas vezes não contamos para ninguém, e que Clarice fazia tão bem com as personagens dela. Predomina em suas obras o tempo psicológico, que é aquele que acontece só na cabeça do narrador, né, do personagem, visto que o narrador segue o fluxo do pensamento e o monólogo interior das personagens. Logo, o enredo pode fragmentar-se, né, ficar quebrado. O espaço exterior também tem importância secundária, uma vez que a narrativa concentra-se no espaço mental das personagens. Características físicas das personagens ficam em segundo plano. Muitas não apresentam sequer nome, tá vendo? Então, você não vai encontrar na obra de Clarice, com facilidade, a descrição das personagens, né? Você pega fragmentado um traço aqui, um traço ali, e ela vai mostrando a personagem aos poucos, de forma fragmentada. Então, daí, porque também muita gente acha difícil ler Clarice. Não é que seja difícil, é que você deve estar preparado para ler. O que é se preparado? É uma questão, um estado de espírito. Eu mesma, às vezes, pego um texto de Clarice que eu leio e não consigo entender quase nada. Quando, na verdade, Clarice está ali e depois de alguns dias, meses, eu pego o mesmo texto, vou ler e eu consigo compreender. Então, é uma questão de estado. No sentido literário, né, nós vamos ter a epifania. É um momento privilegiado de revelação. O que é uma epifania, professora? Acontece muito nos textos dela, de Clarice e de Lígia Fagundes Telles. As características de Clarice são muito semelhantes às de Lígia. Por sinal, elas eram muito amigas, né? A epifania é quando você tem uma revelação. Quando, por exemplo, você observa um fato que parece corriqueiro ou um fato que lhe choca e você começa a pensar diferente a partir daquele momento.
Se não tiver nenhuma transformação depois dessa sua observação, não é uma epifania. A epifania é quando você tem uma revelação. Então, digamos que você todos os dias encontra uma pessoa pedindo esmola na calçada da sua casa. E você todo dia olha para aquela pessoa e fala assim, não, você nunca parou para pensar sobre aquela pessoa. Um dia você olha para aquela pessoa e começa a fazer essa viagem mental, né? Pensar como foi que essa pessoa chegou a esse estado. Começar a pensar muito naquilo, misturar seus pensamentos, pensando naquela pessoa, ficar mexer, tocar você. E a partir daí você tomar uma decisão, uma posição diferente, né? Na sua vida, assim, no seu modo de pensar, no seu modo de ver os acontecimentos. Então, a partir daí é que você pode dizer que é uma epifania, né? Quando aquilo lhe marca, o momento em que lhe marca, você percebe a diferença. Né? Eu convido vocês amanhã a ouvir no meu Instagram, a assistir a uma live, na verdade é uma live à noite, às 20 horas, uma live com um convidado meu que estuda muito sobre Clarice Lispector, Emerson Cardoso, que nós vamos discutir muito sobre Clarice. E durante o dia, eu vou gravar alguns vídeos lendo, né, lives, vou gravar ao vivo lendo contos de Clarice e fazendo breves explicações lá no meu Instagram, você está convidado. Bom, aqui ela tem um livro muito importante que é A Hora da Estrela e eu achei muito interessante colocar Ela é a Estrela, Clarice Lispector. A Hora da Estrela, esse livro, muito importante, né? Que vale a pena você ler, você pesquisar, você estudar sobre esse livro. Ele foi publicado em 1977, em outubro de 1977, e ela faleceu em dezembro, né? Então foi a última obra que foi publicada em vida. Depois nós temos umas obras póstumas, publicadas postumamente. As características da obra, A Hora da Estrela. Nós vamos dar uma atenção aqui maior a essa obra hoje, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir a leitura de contos, mas nós vamos dar prioridade a esse romance agora, A Hora da Estrela. Tem o emprego dos fluxos, né, da consciência. O fluxo da consciência aparece muito aqui. Nós vamos ter 2 narradores, então vai aparecer bastante. A sondagem psicológica, né, analisa profundamente a alma das personagens. Então nós vamos ter aqui essa questão desse aprofundamento nessa análise, bem típico de Clarice, de Guimarães Rosa, de Lígia Fagundes Telles. Emprego do monólogo interior, que é o que nós já conversamos, né, quando o narrador conversa consigo mesmo. Emprego de metalinguagem. Ana Cleide, eu não lembro mais o que é metalinguagem. Metalinguagem é quando você fala, o signo explicando o próprio signo. Por exemplo, quando você pega um dicionário e vai ler uma palavra que você está tirando dúvida, então isso aí é uma metalinguagem, porque são várias palavras explicando uma. Na hora que você vai pesquisar a palavra dedetizar, você imagina que é detetizar e você descobre que é dedetizar. E você vai lá no dicionário, procura essa palavra e você vai ler o significado dela, então você agiu dentro da metalinguagem. Aí quando um poeta escreve explicando como se faz um poema, é metalinguagem. Para alguns escritores isso é metaliteratura, mas dá no mesmo, metalinguagem, né? Quando uma pessoa desenha explicando como se desenha, é metalinguagem. Quando você explica com o objeto estudado. Então, se nós estamos falando em linguagem, então é a linguagem quando explica a própria linguagem, né? Essa metalinguagem. Isso vai acontecer por quê? Porque nesse romance nós temos um narrador criado por Clarice, uma espécie de heterônimo, né? Rodrigo S.M., que ela cria esse narrador para contar a história de Macabea. Então, esse momento, nesse momento que ele vai contar a história, ele está escrevendo um livro, então ele vai toda hora falar sobre a personagem, sobre a forma como ele está escrevendo, que ele não quer mais escrever, ele é um escritor que não tem sucesso, ele se diz que tem dinheiro, né? Ele se diz rico,
mas não tem sucesso. Então, ele vai escrevendo a obra, toda hora falando no contexto, falando em tudo. Então, isso demonstra a metalinguagem do texto. E vão ter, claro, epifanias. Você vai encontrar epifanias nesse texto, nessa obra, né? Essas mudanças de pensamento. A estrutura da obra é o tempo, né? A época é dos anos posteriores, logo em seguida de 1950, percebendo a paixão que ela tinha, né? Que Macabea tinha pela atriz, mas as atrizes famosas da época, né? De Hollywood, como Greta Garbo e Marilyn Monroe, que ela era fã dessas duas moças, então elas, nessa época que elas estavam em alta, assim, né? Pós anos 50. E aí nós percebemos isso daí, porque Clarice não é de ficar explicando no texto dela, era 1955. Macabea fez, não, ela não faz isso, ela vai narrando e você é quem vai identificando, né? Como ela diz, não entregar tudo escrito, deixar que o leitor chegue a muitas interpretações. Então, o tempo da narrativa está voltado mais para o psicológico, as coisas acontecem mais na cabeça do narrador, né? O espaço, a ação se passa no Rio de Janeiro, por umas poucas referências externas das ruas, porque ela também não diz, como eu expliquei no slide anterior, ela não fica falando. Ela estava aqui no Rio de Janeiro, ela estava passeando no Leblon, ela estava... Não, de jeito nenhum. A gente vai percebendo por um ou outro lugar que ela fala, né? A personagem fala que está, aí a gente começa a perceber que é o Rio de Janeiro, mas ela era de Maceió, ela vem de Alagoas, na verdade ela vem de Alagoas, desculpa. Ela vem do estado de Alagoas e ela vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ela consegue, né, fazer um curso de datilografia, ela vai com a tia dela, e ela tem 19 anos e vai morar lá no Rio de Janeiro. Então, a história vai acontecer no Rio de Janeiro, porque Clarice vai fazer isso? Porque Clarice morava no Rio de Janeiro, né? Então, ela escolheu esse cenário aí. A ação. O enredo não segue propriamente uma narrativa linear, não é muito linear. Também a obra de Clarice, né, não seria. Aí, mas existem 3 polos, né? São 3 polos que podem ser formados de certa forma como estrutura da narrativa. Aí vão se misturar o tempo todo, né, esses 3 polos. Quais são os 3 polos? Um é Rodrigo, que conta a história, Rodrigo SM, né, conta a história de Macabea. Aí você vai conhecer realmente a história do livro, né, o enredo. Na hora que ele está contando esse enredo, esse Rodrigo SM também conta a própria história dele. Então, vão misturando essas duas histórias, né? A história de Macabea, a história de Rodrigo, a história de uma moça pobre que vem do sertão nordestino, morar no Rio de Janeiro, e um narrador rico, que se diz rico, mas que não tem sucesso. E aí nós vamos encontrar essas duas histórias dentro dessa mesma obra. Rodrigo tece as artimanhas da própria narrativa para explicar a criação, ou seja, aqui esse terceiro polo é a metalinguagem. Então, nós vamos ter aqui esses 3 polos que vão estar sempre se entrelaçando. Narrador. O romance é narrado por Rodrigo SM, um narrador interposto, né, que fica se colocando na história, que reflete a sua personagem, que reflete a sua vida ao projetar-se, né, na protagonista. Ele toda hora fica se comparando a ela, de vez em quando se compara as situações. O narrador é onisciente, é onipresente, ele está presente em tudo, né? Ele está no pensamento também de Macabea, em todos os lugares. O narrador projeta seus pensamentos sobre literatura, desejos e decisões a respeito do destino da protagonista. Tem horas que ele diz que está enjoado dessa moça, tem horas que ele pensa em matar a personagem, depois ele pensa em salvar a personagem. Esse trechinho é do livro. Vai ser difícil escrever esta história. Faltou o acento aí. Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela, por entre espantos meus. Pronto, aí é um trechinho de A Hora da Estrela.
Afirma que é escritor rico, sente grande dificuldade para escrever e não consegue dar à sua personagem um destino melhor. A personagem Macabea, ela é protagonista do romance, né? Uma moça nordestina e humilde que enfrenta a vida na cidade grande, que é o Rio de Janeiro. Ela orgulha-se de ser datilógrafa, que naquela época ser datilógrafa era como hoje ser digitadora. Mas ela era medíocre, como o próprio narrador diz. Ela era virgem, semi-analfabeta, gosta de goiabada com queijo e de Coca-Cola. Pronto, a gente consegue ver que Clarice nos mostra isso aí. Ela quer ser estrela de cinema. Olha o título da obra, é A Hora da Estrela. Então, ela quer ser estrela de cinema. Ela fica escutando música no seu rádio, né, no seu rádio relógio, e escutasse muitas palavras na rádio relógio, depois ela quer utilizar no dia a dia dela, né? E como uma pessoa semi-analfabeta, ela acaba não sabendo usar as palavras no local correto. Nesse livro nós temos essa frase muito famosa: ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam. Está nesse livro A Hora da Estrela. Está na página, no iniciozinho da obra, nas primeiras páginas. E nós vamos ter Olímpico, que é um namoro, é um namorado dela, entre aspas, assim, nem parece um namorado, mas ela teve um relacionamento com ele, né? Olímpico é nordestino, ambicioso e cheio de ilusões. Ele é possuidor de um passado sujo, vem também para a cidade em busca de ascensão social. Ele rouba os próprios colegas de trabalho, né? Um dia um colega vai lavar as mãos, deixa o relógio em cima da pia, ele encontra e fica com esse relógio, por exemplo. Foi namorado de Macabea antes de conhecer Glória. Matou um homem, né, na Paraíba, e depois veio se esconder no Rio de Janeiro, vem fugido para o Rio. Gosta de fazer discurso e mentir, ele é muito mentiroso, e ele aproveita, porque Macabea é inocente e fica mentindo para ela. Ela é inocente, ingênua, e ele fica mentindo muito para ela. Quer ser deputado, o que acaba acontecendo, segundo o narrador. Ao final do livro ele diz. Então, o nome dele é Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus. Sobrenome dos que não têm pai, né? Porque era só Olímpico de Jesus, que seria o sobrenome da mãe. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. Olha o que ele aprendeu com esse padrasto, né? A lição que ele teve de vida. Aí nós vamos ter Glória, que é uma colega de Macabea, né, na firma, é uma colega de Macabea. Ela é cheia de carne, né, segundo o narrador, ela é gordinha, cheinha. Apesar de branca e cabelos oxigenados, não consegue esconder sua origem mulata. Ela não é uma pessoa de pele branca. Rouba o namorado da colega, mas por se sentir culpada, aconselha a amiga a ir à busca de uma cartomante, né, emprestando-lhe dinheiro. Essa cartomante é a Madame Carlota, né? Essa Madame Carlota é uma cartomante que já foi prostituta e dona de bordel, né? Abusa da boa-fé das pessoas, lendo a sorte e predizendo um futuro, né? Mentindo tudo. Serve de instrumento de felicidade para a protagonista por alguns breves momentos, porque ela vai tratar Macabea bem e vai narrar uma história mentirosa para Macabea, vai fingir que vai acontecer algo na vida de Macabea que não vai. E nós temos outros personagens, como seu Raimundo, que é o chefe de Macabea, um homem bom, que tem pena de despedi-la porque ela é pobre, mas ela é muito desastrada, ela é semi-analfabeta, não faz nada certo, não entende nada que ele fala, ele manda ela fazer uma coisa, ela faz outra, e é aquela complicação. Nós vamos ter as colegas de quarto de Macabea, né, que são Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José, Maria José, né, de José não, Maria José e Maria apenas, né, ela tem essas 4 amigas que são todas Marias e tem um médico que vai também fazer uma participação na obra, vai descobrir que ela tem tuberculose, mas ela não cuida, né, ela nem entende o que é que ela tem. Quanto ao futuro, o lamento de um Blue,
ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou histórias lacrimogênicas de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Então ia ser um desses títulos que ela iria escolher para essa obra, e ela acabou escolhendo A Hora da Estrela, e nós vamos entender por quê. Foi uma escolha muito bem feita. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Essa é uma frase de Clarice Lispector. Bom, Clarice nunca publicou, nunca publicou poema. Ela só publicou romance, contos e crônicas. Então, cuidado com esses trechos que vocês encontram na internet dizendo que é poema de Clarice, né? Então, A Hora da Estrela contar a história dessa moça, Macabé, que nós já conhecemos uma parte aqui, né? O Rodrigo SM vai contando. E ela é uma moça que veio, como eu disse a vocês, do Nordeste, né? Do estado de Alagoas, vai para o Rio de Janeiro, 19 anos, virgem, uma coitada, né? A tia dela arruma esse emprego para ela de datilógrafa. A tia morre, ela fica sozinha. Olhe, ela vai morar com essas 4 moças nessa pensão, uma pensão bem pobre. Ela não é muito chegada a banho, ela não gosta muito de... Ela não sabe, na verdade, ela não faz o asseio necessário porque ela não sabe. Ela nunca foi ensinada a fazer isso. A tia só judiava com ela, né? Judiava muito dela. E aí ela cresceu sem saber, muito ingênua, muito inocente, muito despreparada. A palavra é despreparada para estar numa cidade grande, viver sozinha. Então, ela foi trabalhar nesse local. Aí, um dia, ela conhece o Olímpico, por acaso, assim, na rua. Os dois começam um relacionamento muito sem graça. Ele fica sempre humilhando a Macabé, porque ele percebe que ela é humilde, né? E um dia ele até diz assim, como é mesmo sua graça no dia que eles se conhecem? Ela diz, Macabéa. Aí ele diz, Maca o quê? Ela diz, Béa. Me desculpe, mas isso é coisa de comer. Então ele fica assim, sempre ela vai explicar o nome dela, não sabe explicar bem, dá uma explicação que não tem nada a ver com a história dela. Ela não tem noção assim do que vai falar. Ela fala sem filtro, sem pensar. Ela é muito ingênua, essa mocinha. E essa outra, Glória, né, acaba ficando com o namorado dela, Olímpico. Olímpico escolhe ficar com Glória, não porque se apaixonou por ela, mas porque Glória fazia 3 refeições por dia, minha gente. Porque ela fazia 3 refeições, então ele achava que era um bom partido. E aí, no dia que Macabéa descobre, Macabéa nem sabe, na verdade, o que é que sente realmente. Ela não sabe nem que sente raiva da amiga, nem nada. Ela vai no banheiro, passa um batom bem vermelho na boca. Ela não sabe que sentimento é aquele que ela tá. E a amiga fica tão envergonhada, sem graça, não sabe nem por que é, nem envergonhada. Ela é um povo assim que não tem sentimento mesmo, Macabé desligada. Ela acaba dando dinheiro a Macabé e Macabé vai para uma cartomante. Lá, quando ela vai entrando, Macabé se depara com uma mulher saindo chorando, uma moça saindo chorando, porque a previsão para ela foi muito ruim, né? Assim, subentende-se isso. E ela entra e quando a cartomante começa a colocar as cartas para ela só escuta coisa boa, né? A cartomante diz, olha, vai aparecer um homem na sua vida muito, muito bonito, é um gringo, ele tem olhos azuis ou verdes, castanhos ou pretos. Minha gente, ela acredita nisso, né? É claro que os olhos serão uma dessas 4 cores, né? Que são as que existem. E ela fica assim, morta de feliz. E a cartomante diz, olha, você vai ser tão rica, que você vai usar roupa de pele de animais e tal. Ela, mas aqui é tão quente. Não, mas você vai gostar, você vai ser rica, vai ser chique. Esse gringo, ele vai ter muito dinheiro. O seu namorado, ele vai pedir para voltar para você. Você não vai querer mais, porque você vai estar apaixonada por esse gringo. E olha, ela coloca tanta coisa boa na cabeça de Macabéa, que Macabéa vai ter dinheiro, que Macabéa vai casar, que vai ser muito amada.
Ela chama Macabezinha, é a primeira pessoa, a primeira e única pessoa nessa obra que se compadece em algum momento de Macabea, né? E ele também aqui trata com carinho, com esse diminutivo, Macabezinha. E aí, quando Macabea sai da casa da cartomante, que vai correndo, assim, atravessar a rua, ela não olha bem, vem uma Mercedes, bate nela, ela cai agonizando na rua, e os transeuntes param para olhar para ela, o homem desce do carro, né, o motorista, fica em pé olhando para ela, é um homem alto, um homem bonito, assim, dá a entender que é o cara que ela pensa, né, Macabea ainda pensa que vai ficar boa, foi só um acidentezinho de nada, ela vai se levantar e aquele homem vai ser o amor da vida dela, que a cartomante tinha falado. E o carro, ele deixa o carro com os faróis ligados, né? Então, esse momento é o único momento da história em que as pessoas olham para Macabea. É o único momento em que Macabea é o centro das atenções. Então, este é o momento, é a hora da estrela. Muito bem escolhido o título, né? Então, Macabea ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. E aí acontece esse acidente, né? Eu peguei esse desenho para mostrar para vocês. É um desenho que está na internet anônimo, mas vocês olhando aí a placa, ó, CL, né? Clarice. E Clarice Lispector, as iniciais dela, 1977 é o ano que Clarice morre, né? Mas Clarice não morreu assim, Clarice morreu de câncer no ovário. E aí nós vamos ter um conto também muito interessante que se chama Felicidade Clandestina, que amanhã nós iremos conversar também sobre esse conto na live, que Clarice nos mostra uma menina que vai pegar um livro emprestado com outra, que é filha de um dono de livraria, e essa menina fica maltratando a narradora, né? Que a gente entende que é a própria Clarice, porque essa história acontece no Recife, e dá a entender porque Clarice diz as características próprias, né? E depois também você estudando a biografia dessa menina, de Clarice, você vai perceber que essa menina realmente existiu, né? O nome dela é Rebeca. Não é Rebeca, é um nome semelhante a Rebeca, mas não é Rebeca. Bem semelhante. E ela acaba, um dia a mãe percebendo que essa menina todo dia ia lá na porta dela buscar esse livro e a outra ficava, a mãe percebe, o que é que está acontecendo? E aí ela fica sabendo que a filha estava judiando, né, com aquela menina, fazendo a menina ir todo dia lá atrás desse livro emprestado, e ela não emprestava o livro, nunca tinha saído daquela casa. Então a mãe pega o livro, entrega a essa menina que ia todos os dias atrás desse livro e diz que ela pode ficar com o livro o tempo que ela precisar. Então aqui são alguns trechos do livro, do conto. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Eu coloquei essas imagens aí representando as características que Clarice coloca no texto. Bom, e aí nós vamos ter essas imagens aí representando que é o momento em que a mãe chega e diz o que é que está acontecendo aqui. E elas se explicam de forma confusa, a mãe entende, vai buscar o livro e diz, você vai ficar com mas esse livro nunca saiu aqui de casa. E aí entrega o livro à menina e diz, você pode ficar com ele o tempo que você precisar, o tempo que você quiser. E aí a menina vai para casa. E a menina vai para casa, né? Fica com esse livro, muito feliz. E nós vamos ter, assim, uma interpretação. Clarice não conta só uma historinha, ela tem todo o interesse por trás dessa história, né? Então,
amanhã, na live, nós iremos explicar o sentido desse conto, né? Aqui é o trechinho final. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Então, o conto Felicidade Clandestina termina assim. Nossa aula termina aqui, sobre a geração de 45, características e contexto histórico. E a primeira primeira escritora desse momento, mas nós teremos o estudo também de outros escritores, como Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles e João Cabral de Melo Neto. Um abraço a todos, essa foi nossa aula. Até a próxima.